Em Santa Maria. Então, a doutora Maria vai falar sobre o eixo 4, que trata da participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices. O que serão essas múltiplas velhices? Vamos descobrir daqui a pouco. A doutora Mariana é fisioterapeuta, doutora em gerontologia, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É professora da Faculdade de Fisioterapia nas áreas de saúde coletiva, gerontologia e coordenadora do Vitalidade, Centro de Envelhecimento e Longevidade da PUC Campinas. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço o convite do Conselho, em nome da Adriana, que fez o convite. E sei que foi um dia cansativo, porque vocês começaram de manhã, e a mim me coube falar do eixo 4. Eu preparei slides para que a gente possa fazer a conversa, mas acho que eu serei a última do dia. Acho que o objetivo hoje é a gente fazer um fechamento, sobre tudo que vocês viram aqui, de vocês terem a compreensão da importância que um evento como esse tem para o segmento com mais de 60 anos. Eu sou uma pessoa que decidi estudar envelhecimento, então dediquei a minha carreira toda ao estudo da gerontologia. Embora eu seja fisioterapeuta, hoje eu estou muito mais ligada à área da gerontologia do que à fisioterapia em si, Eu sou uma fisioterapeuta que fiz minha formação também na gerontologia, mas dediquei aí a minha vida profissional a estudar envelhecimento. Mas, uma coisa que eu sempre digo, por mais que eu estude, continue estudando e quero estudar até quando for possível, porque eu gosto muito desse tema, foi um tema que me conquistou, por afinidade mesmo, do que a gerontologia nos apresenta, nunca nada do que eu falo aqui para vocês vai ser igual a gente ouvir as pessoas com mais de 60 anos, porque embora eu imagine como seja, e eu esteja no processo de envelhecimento, eu ainda não sou uma pessoa idosa, Então eu falo à luz do conhecimento científico, mas a gente sempre ter essa oportunidade de ouvir as pessoas com mais de 60 anos é fundamental. E aí esse eixo ele fala justamente sobre isso, sobre a importância da participação das pessoas com mais de 60 anos na sociedade. Então essa conferência ela tem um papel muito importante na construção das políticas públicas, como as pessoas que me antecederam já falaram para vocês. Ou seja, não existe no nosso país políticas públicas sem a participação popular, sem a participação das pessoas e principalmente dos grupos envolvidos. Então, a gente garantir que essas pessoas participem por meio dos conselhos é fundamental para que a gente realmente possa construir políticas que atendam às necessidades das pessoas, porque políticas públicas no nosso país, infelizmente, elas ainda não são de conhecimento de grande parte da nossa população, Então, as pessoas elas já ouviram falar de políticas públicas, mas na prática não sabem muito bem o que significa. Então, às vezes, a gente fica até em dúvida, falar, a gente precisa de políticas públicas. E políticas públicas acabam virando algo muito genérico. Então a gente fala, a gente precisa de políticas públicas. Tudo bem, a gente precisa, mas a gente tem políticas públicas. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, eu sempre gosto de dar um exemplo. A gente tem uma política pública, especificamente, que a gente consegue viver no nosso dia a dia, que é o Sistema Único de Saúde, Então, o SUS, por mais que a gente não use os serviços de saúde do SUS, ele faz parte do nosso dia a dia, ele está presente em tudo, Então, essa é uma política pública palpável, que a gente consegue falar, olha, existe uma política que funciona porque o SUS é a principal política pública de saúde que a gente tem no nosso país. E ela é uma conquista de lutas de muitas pessoas ao longo do tempo. Então, eu gosto sempre de usar o exemplo do SUS, porque aí eu acho que fica mais próximo de quando a gente vai falar sobre as políticas públicas. E aqui no caso, a gente vai falar sobre o tema do eixo 4, mas eu queria compartilhar, antes de mais nada com vocês, algumas reflexões que eu preparei para a gente poder falar rapidamente.
Eu queria que a gente olhasse para essa estrada e que a gente pudesse fazer uma comparação com a nossa vida. Então, essa estrada, ela representa a nossa vida. Na verdade, a vida é esse caminhar, né, por uma estrada. O começo dessa estrada acontece no dia em que a gente nasce. O fim dessa estrada a gente não sabe onde vai ser, não sabe que dia será, mas ele vai ser no dia em que a gente morrer. Então, tanto o nascimento quanto a morte, eles são eventos que fazem parte da nossa vida. E a vida, ela não é o contrário da morte, como muitas pessoas pensam. A vida, na verdade, é tudo isso que acontece, desde o dia que a gente nasce, quando a gente é concebido, né, até o dia em que a gente morre. Então, é importante que a gente faça essa reflexão para a gente poder olhar para o envelhecimento como um processo, para a gente poder pensar na gente caminhando nessa estrada. Então, algumas pessoas estão lá no começo da estrada, outras pessoas estão no meio e outras pessoas já estão um pouco mais adiante. Então, todos nós estamos caminhando nessa estrada. E a gente tem o tempo, que é isso que acompanha a gente durante a vida, essa variável que a gente não sabe muito bem definir o que é, né? Então, o tempo ele pode significar esse tempo que a gente conta no relógio, mas ele pode significar esse tempo vivido, esse tempo aproveitado, esse tempo que quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, a gente não quer que acabe. Então, o tempo ele tem muitas dimensões, mas é o tempo que costura as nossas vidas. E ele é muito importante. Ele nos dá essa ideia de passado, presente e futuro. E esse tempo que a gente conta no relógio é esse tempo cronos, é o tempo cronológico. E o kairos, ele é esse tempo que a gente vive, experiencia, aproveita. E que muitas vezes é esse tempo que a gente vai viver quando nós estamos mais velhos, né? Porque a gente passa a dar um outro sentido ao tempo da nossa vida. Então é importante que a gente pare para pensar sobre isso, a gente refletir sobre o tempo. O Gilberto Gil fala para nós que o tempo é um rei e que ele transforma as velhas formas do viver. Então o tempo tem isso, ele nos ajuda a repensar muitas coisas. Então às vezes alguma coisa que a gente acreditava que era há um tempo atrás, a gente vive algumas experiências e fala, acho que não é bem assim. A gente passa a ver as coisas de outra forma. E na velhice, particularmente, a gente sabe que a gente para pensar em muitas coisas sobre a nossa vida, né? É um momento em que a gente repensa muita coisa. E é o tempo que nos envelhece. É ele o responsável por nos envelhecer. E aí eu queria que a gente fizesse algumas reflexões, não precisa responder, isso vocês vão pensar, e depois, se vocês quiserem, para a gente não se estender muito, quem quiser a gente pode conversar sobre isso no fim. Mas o que é envelhecer para mim? Porque eu sou uma pessoa que estudei envelhecimento, sou da área da gerontologia, tenho uma definição para o que é envelhecimento, mas o envelhecimento ele é sobretudo uma experiência subjetiva, né? Ele está muito amparado na minha forma de ver o meu próprio envelhecimento. Então é importante a gente parar para pensar. O que é envelhecer para as pessoas que me cercam? A minha percepção de envelhecimento é diferente da dela, que é diferente da dele, que é diferente da dele. Então, por isso que ele é uma experiência subjetiva. E aí, os conceitos que a gente vai desenvolvendo na nossa sociedade sobre alguma coisa, então, por exemplo, o que é envelhecimento, o que é velhice, eles podem ser transformados. Então, o que a gente acreditava que fosse envelhecimento e velhice há um tempo atrás, hoje em dia a gente já não pensa mais da mesma forma. Porque o tempo transformou as velhas formas do viver, né? Então o tempo ele vai mostrando para nós algumas possibilidades. E os conceitos eles vão mudando. O tempo passa, as experiências, os outros conceitos, a convivência, a informação, que é isso que vocês estão tendo oportunidade aqui de ter hoje, informação, e sobretudo a formação, né? Então quando a gente recebe essas novas informações, a gente transforma a nossa visão sobre muita coisa. E aí os conceitos que se transformam com o tempo. Pessoa idosa, que até pouco tempo atrás a gente falava como idoso, né? E a gente teve uma transformação desse conceito. Hoje a gente fala pessoa idosa, porque isso está determinado no estatuto. É só uma mudança de palavras? Não. Isso representa uma conquista muito grande. Ou seja, a gente trazer a pessoalidade, a gente
Individualizar as pessoas a partir desse conceito é fundamental. Então não é só uma questão de palavra, mas representa uma conquista de direitos. Então a gente fala, a pessoa idosa reflete essa mudança da nossa visão. O conceito que a gente tem, o conceito que a gente tem de envelhecimento, de velhice, de saúde, de doença, de aposentadoria, de sociedade, tudo isso vem mudando de forma muito rápida, né? Então, o que a gente achava da aposentadoria há 20, 30 anos atrás? Será que a ideia que a gente tem de aposentadoria hoje é a mesma? Não. As pessoas antes se aposentavam e ficavam muito tempo aposentadas, ou seja, tinha uma realidade muito mais comum. Hoje o que a gente vê são muitas possibilidades diante dessa fase da vida. E tudo isso vai se transformando. E o que a gente sabe? Que o envelhecimento é um processo. Então a gente não nos tornamos uma pessoa idosa depois que a gente faz 60 anos, né? Então somos uma pessoa idosa pelo direito adquirido de sermos pessoas idosas, mas o envelhecimento ele acontece ao longo de toda a nossa vida. Ele é um processo cumulativo. Então a gente envelhece como a gente vive, e isso é muito importante da gente pensar. O envelhecimento ele é multidimensional, ou seja, ele depende de muitas coisas. A gente não envelhece só no corpo. Nosso envelhecimento ele vai acontecer do ponto de vista psicológico, sociológico, social, sobretudo, né? Então a gente pensar em todas essas condições que vão interferir no nosso envelhecimento. A velhice é uma etapa da vida, assim como a infância, assim como a juventude, assim como a vida adulta. Então, quando a gente quer falar dessa etapa da vida, a gente fala as pessoas que estão na velhice. E a velhice é uma palavra derivada da palavra envelhecimento. E do que depende o envelhecimento? Né? Então, a gente sabe hoje que o processo de envelhecimento ele envolve perdas. A gente sabe, quem está passando por isso sabe que o nosso corpo já não é mais o mesmo de que quando a gente tinha 20 anos. Então, são perdas biológicas, mas a gente sabe que também tem ganhos. Em muitos momentos, a gente também tem ganhos. E lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas a gente tem ganhos, né? Então, é esse equilíbrio aí entre perdas e ganhos. Por que nós envelhecemos? Então, se a gente faz essa pergunta, na verdade, a gente não sabe ainda a resposta exata. Então, como depende de muitos fatores, a gente não tem uma resposta direta para falar, olha, a gente envelhece por conta disso, né? Não existe uma causa específica para o envelhecimento. Então, às vezes, quando a gente escuta algumas pessoas falarem, vamos combater o envelhecimento, né? Como se existisse uma causa a ser combatida e como se o envelhecimento fosse algo negativo. E a gente sabe que a gente tem que promover um envelhecimento melhor, um envelhecimento saudável, mas não combater o envelhecimento, porque ele não é uma condição associada a uma única causa. A gente também não sabe responder ainda quando a gente começa a envelhecer exatamente, né? A gente sabe que ele é um processo, então algumas teorias nos dizem que é desde a concepção, outras teorias nos dizem que é depois do processo de maturação, quando a gente atinge o pico após a adolescência e as nossas células começam a diminuir e passar por transformação, mas a gente não sabe ao certo. Sabemos também que a gente não envelhece do mesmo modo. Então, o processo de envelhecimento ele é diferente para todo mundo. Se a gente for perguntar para 300 pessoas com 60, 70, 80, 90 anos, cada um vai ter uma resposta diferente em relação ao seu processo de envelhecimento. Imagina, fica à vontade. E será que a gente envelhece como antigamente? Então, essa daqui é uma foto de um casal idoso do século passado. Vocês imaginam qual a idade que essas pessoas têm? Muito menos, né? Não chega ainda exatamente. Isso é para ver que essas pessoas, elas provavelmente tinham em torno de 60 anos. Então, a gente sabe que hoje a nossa população continua envelhecendo, mas que a gente não envelhece mais como antigamente. A nossa velhice de hoje é muito diferente. E aí, se a gente pode escolher como envelhecer, se a gente pode decidir, muitas coisas a gente pode escolher, mas muitas coisas não, né? Elas dependem de uma série de fatores, políticas públicas,
acesso a serviços, garantia de direitos, ou seja, muitas pessoas elas não vão ter as mesmas oportunidades de envelhecer como outras. E em um país em que a gente tem uma desigualdade social muito importante, isso é importante da gente falar. Aqui eu vou passar, porque a gente já falou, só para não... Acho que a internet não falou. Deixa eu deixar meu celular aqui, porque eu estou pegando o sinal do celular, e aí pode ser que fique ruim. Vamos ver se agora vai. Vocês já ouviram falar isso desde de manhã, eu não vou ser redundante, mas a gente sabe que a gente está vivendo o processo de envelhecimento populacional no nosso país. Quando eu comecei a estudar gerontologia, eu falava para as pessoas o que eu estudava e as pessoas ficavam abismadas. Nossa, por que você foi estudar isso? Meu Deus, né? Hoje em dia, quando eu falo que eu sou da área da gerontologia, as pessoas falam, que bom, a gente precisa de pessoas que olhem para as questões do envelhecimento. Então, só para vocês verem como essa dinâmica social ela influenciou muito a visão que as pessoas têm sobre o processo de envelhecimento. Então, o que a gente sabe hoje, de acordo com o último censo? Que a gente tem um número muito maior de pessoas idosas e isso é uma tendência crescente. E a gente está fazendo esse processo de forma muito acelerada, diferente dos países da Europa e de outros países que envelheceram em muito mais tempo do que a gente. Então, de repente, o Brasil tem 16% da população com mais de 60 anos. E isso tem um impacto muito grande sobre a sociedade. Né? A gente tem uma mudança aí exponencial, tanto em ganho de expectativa de vida, quanto proporção de pessoas com mais de 60 anos na nossa sociedade. O envelhecimento populacional é uma conquista. Então, é lógico que toda situação que é nova, que toda situação que traz muitas mudanças, ela vai gerar, né, um espanto muitas vezes, e em alguns momentos a gente pode até ouvir que o envelhecimento populacional ele é um problema, mas o que a gente sabe é que muito esforço e muita luta foi feita para que a gente chegasse até aqui. O envelhecimento é uma conquista, por quê? Significa que nós deixamos de morrer em idades mais novas, por causas evitáveis, então a gente teve grandes avanços da medicina que permitiram com que a gente vivesse mais, né? Isso é fruto das políticas públicas, que embora a gente nem sempre consiga sentir as políticas públicas, elas existem no nosso país e muitas delas são bem-sucedidas, mas é importante que a gente olhe para esse envelhecimento populacional como um ganho muito grande, porque isso representa um desenvolvimento importante. Isso não significa que a gente não tenha desafios. Então, primeiro a gente reconhece como uma conquista e depois a gente pensa nos desafios que a gente tem em função do envelhecimento populacional. E aí, eu queria destacar dois. A gente tem muitos desafios, mas o primeiro deles, o preconceito, que a colega já falou muito para vocês já devem ter ouvido, né? Desde o início, as pessoas mencionarem a questão do idadismo como algo muito importante. Então a gente sabe que o idadismo ele vai ser uma forma de preconceito que pode afetar pessoas de todas as idades, mas nas pessoas idosas ele tem um impacto muito maior, principalmente sobre a saúde das pessoas idosas. Então o idadismo ele é um grande desafio que a gente tem que enfrentar. A partir do momento que a gente tem muitas pessoas nesse grupo populacional, significa que muitas pessoas são vítimas de idadismo. Né? E por isso que eu coloco ele como um dos principais desafios. E o segundo é a desigualdade social, que desenha um cenário de envelhecimento no nosso país que não é favorável para muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente vê hoje veiculado na mídia essa ideia do envelhecimento perfeito, do envelhecimento bem-sucedido, do envelhecimento em que as pessoas estão felizes e aproveitando essa fase da vida, a gente sabe que não é assim que acontece para a maioria das pessoas, né? Porque a gente ainda divide o envelhecimento como as pessoas que conseguiram envelhecer bem e as pessoas que não conseguiram envelhecer bem. E a gente se esquece que nesse momento a gente também está olhando para esse processo das pessoas com preconceito, né? Porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de envelhecer de uma maneira mais satisfatória.
Então, a desigualdade social no nosso país é um ponto marcante que desenha o cenário do envelhecimento populacional. Então, o idadismo, ele divide as pessoas, ele prejudica a saúde, o bem-estar e a garantia de direitos, ele causa desvantagem e injustiça. Por isso que a gente fala em combater o idadismo. A gente não pode ser benevolente, né? Então, não é uma brincadeira, não é algo que pode passar despercebido. A gente tem que ser mais do que combater o idadismo, a gente tem que ser anti-idadista, ou seja, a gente se posicionar em relação ao preconceito com a idade. O idadismo ele tem 3 dimensões: a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e a forma como a gente age. A internet não está ajudando a gente. Nós vamos aqui tentando. Meu sinal está bom. Mas, enfim, como eu estava falando, o idadismo é um tipo de preconceito que ele é pervasivo na nossa sociedade. Ele está disfarçado. No nosso país, particularmente, um país latino, a gente disfarça o idadismo, né? Então, como a colega que me antecedeu falou muitas vezes, na infantilização a gente entende isso como uma forma de carinho, como uma forma de ser atencioso. E a gente precisa se pronunciar. Às vezes a própria pessoa idosa que é vítima do idadismo, ela não percebe que é uma forma de violência, né? Então a gente precisa estar atento, porque ele pode acontecer a qualquer momento. Quando alguém chega para nós e elogia a nossa aparência, se referindo à pessoa e fala: nossa, como você está bem, você não aparenta a idade que você tem. No primeiro momento isso pode parecer um elogio, mas a gente sabe que não é. Porque a gente tem uma cultura que valoriza o jovem. Então essa pessoa ela pode ser bonita, ela pode estar bem, mas isso depende da idade. E a comparação nunca deve ser com uma pessoa jovem. Então o idadismo está presente nesses comentários que a gente faz durante o dia, que socialmente eles são bem aceitos, mas hoje, por uma evolução do tempo, por avanço da nossa sociedade, a gente sabe que isso traz muito prejuízo para as pessoas que estão envelhecendo e para essa causa. As estratégias para a gente reduzir o idadismo envolvem políticas, leis, intervenções educacionais. Então as pessoas precisam ter espaços como esse e outros espaços para falar sobre envelhecimento, para discutir, porque ele é muito baseado em estereótipos que a gente tem na nossa cultura, que é uma cultura que valoriza as pessoas mais jovens, que valoriza a produção, que valoriza a saúde sobretudo, e isso vai se somando às outras formas de preconceito. E principalmente as intervenções de contato intergeracional. Então que a gente possa ter mais espaços de convivência com pessoas de todas as idades. Os espaços para as pessoas idosas, eles são muito bem-vindos, eles são muito bons, mas a gente quer uma sociedade para todo mundo. A gente quer uma sociedade que pessoas de todas as idades possam viver e conviver, que possam trocar experiências e que a gente possa ter um olhar para o processo de envelhecimento real, né? Baseado no que de fato ele é. E aí a gente sabe que muitos setores da sociedade vão ser impactados pelo envelhecimento populacional. E quem são os responsáveis pelas mudanças? Então muitas vezes a gente tem esse discurso: o país está envelhecendo, a gente vai precisar se adaptar, a gente precisa fazer mudanças, mas a gente sempre espera que as pessoas façam. E por isso que eu quero fazer esse reforço para vocês da importância da participação no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. É nesses espaços que a gente consegue fazer mudanças. É nesses espaços que a gente consegue transformar. Talvez algumas coisas que sejam discutidas aqui vocês não percebam no dia a dia de vocês, mas as gerações futuras com certeza serão impactadas pelas discussões que vocês farão nesses 2 dias. Então essa ideia que a gente tem de construção dessa cultura do envelhecimento, ela resvala muito nesses espaços de participação, em que a gente garante que as pessoas com mais de 60 anos tenham voz e que possam participar das decisões políticas do nosso país, né? Quais são os caminhos para as mudanças? Então, as políticas públicas, a gente já falou sobre elas, a importância desses espaços de deliberação e participação. Sempre falo que eu sempre levo uma rasteira da tecnologia. Em algum momento ela vai deixar a gente falar assim: calma, não é do jeito que você quer, né? No momento sou eu que domino, então a gente se prepara, mas o Wi-Fi às vezes... É isso. Então a gente sabe
esse caminho dos conselhos, das conferências municipal, estadual e a conferência nacional que a gente vai ter, né, a 6ª conferência, de quando são espaços importantes. Olha lá. E nós vamos chegar para finalizar na discussão do eixo 4, porque eu tenho questões aqui importantes para vocês. Olha lá. Está falando, calma, estou pensando. Tem Wi-Fi aqui? Será que vai melhor? O Wi-Fi aqui embaixo, ele não pega bem, Não. professora, não. Eu só quero parar na tela. Na discussão do eixo 4, né? Para a gente poder entender que nós vamos ter grupos de participação por eixos e o que é o principal objetivo de cada eixo e o que a gente tem que discutir dentro de cada eixo. O eixo 4 ele fala sobre a participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices. Então, uma coisa muito importante da gente pensar é que a gente tem uma tendência, quando a gente vai falar de grupo de pessoas com mais de 60 anos, de generalizar. Então, a gente fala os idosos, de uma forma genérica, né? Lógico que isso no dia a dia é uma forma fácil da gente contemplar as pessoas com mais de 60 anos. Mas é importante sempre a gente pensar quem são essas pessoas que estão nesse grupo, que hoje representam 16% da nossa população. Será que todas as pessoas têm as mesmas características, as mesmas necessidades, as mesmas histórias de vida? E o que a gente sabe hoje, o que as pesquisas nos mostram? Que a velhice ela é a etapa mais heterogênea que a gente tem no nosso curso de vida. Ou seja, as pessoas idosas são as mais diferentes entre si. Se nós pegarmos um grupo de crianças, de jovens, eles têm muito mais coisas em comum do que as pessoas mais velhas. Embora o senso comum não nos mostre isso. Então, normalmente, quando nós vamos nos referir a esse grupo com mais de 60 anos, a gente fala os idosos. Então, essa chamada da conferência para as múltiplas velhices, ela quer dizer sobre isso. Que a gente possa cada vez mais individualizar esse olhar para as pessoas com mais de 60 anos. Que a gente possa considerar os diferentes grupos, as diferentes características, as diferentes necessidades. E a gente pensar na representação dessas pessoas. Então, se a gente for pensar nas pessoas de 60 a 70 anos, a gente tem um grupo com características de 70 a 80 outro, de 80 a 90 outro, 90 a 100, mais de 100 outras características. E dentro desse recorte por faixas etárias, a gente tem inúmeras possibilidades de se viver a velhice. Em relação a gênero, em relação à raça, em relação à condição social, econômica, história de vida. Então, quando a gente está falando de múltiplas velhices, é um convite para que a gente possa pensar se nesses espaços de representação nós temos, de fato, representadas todas as características das pessoas idosas que vão dos 60 até mais de 100 anos. Né? Então, se a gente está falando e pensando pelas pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de demência, que têm uma história de vida diferente de outra pessoa, ou seja, de pessoas que vieram do campo para a cidade, pessoas que vão da cidade para o campo, por exemplo. Eu estou dando aqui alguns exemplos díspares, mas para que a gente possa pensar nessa singularidade. Então, será que todos esses grupos estão representados, por exemplo, nas nossas discussões, quando a gente está no Conselho Municipal? E aí, o que significa para nós falar de participação social? Né? Então, será que nesses grupos de discussão a gente compreende a realidade do município? A colega falou muito das informações que a gente precisa ter para a gente apoiar nessas informações, para a gente pensar em propostas. Qual é a realidade do município? Quantas pessoas são? Quais são as características? Ou seja, quanto mais apurado esse diagnóstico que a gente tiver, mais a gente consegue avançar. Se a gente está garantindo espaço de fala para os diferentes atores, e as pessoas idosas que não puderam estar aqui por algum motivo? As pessoas idosas que residem em LPIs, né? As
pessoas idosas que por algum motivo não puderam vir porque não têm condição de se deslocar, que são dependentes, que têm alguma condição que os impossibilite de estar aqui. Então, será que essas pessoas estão representadas nas nossas discussões? E aí, a partir disso, a gente fazer propostas. Hoje nós temos documentos que são fundamentais para apoiar as nossas decisões e as nossas reflexões. Então, a gente tem o Plano Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa, a Política Nacional do Idoso, o Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa, e esses 4 documentos aqui que eu considero fundamentais. O primeiro deles, Guia Global de Cidade Amiga da Pessoa Idosa, que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde, para a gente poder pensar no ambiente e o impacto que o ambiente tem no nosso processo de envelhecimento. A política do envelhecimento ativo, que fala de fato o que é o envelhecimento ativo, não aquela ideia que a gente tem de que envelhecimento ativo é você envelhecer com movimento, se movimentando, mas falando sobre a participação social, a importância das pessoas idosas estarem presentes na sociedade. A década do envelhecimento saudável, que a gente já está no meio dela, né? Mas de 2020 a 2030, a Organização das Nações Unidas promulgou a década do envelhecimento saudável, a partir do momento que identificou que a gente está envelhecendo, ou seja, a gente ganhou expectativa de vida, mas não em qualidade de vida. Então, a gente ganhou em anos, mas a gente ainda está envelhecendo com muitas deficiências, né? Com incapacidade, com doenças crônicas, com desproteção pelo Estado. Então, isso é muito importante da gente considerar. E o relatório sobre idadismo, que é um relatório mundial e que nos traz dados alarmantes sobre o preconceito em relação à idade. A gente tem o texto base da conferência que pode nos ajudar. E aí, a gente pensar a participação social e a vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices, estimulando o protagonismo das pessoas idosas, a partir da valorização de suas contribuições para a construção de políticas e programas que atendam às suas necessidades e aspirações. As políticas públicas que serão construídas a partir das propostas que sairão das conferências, né? Eu também sou conselheira de saúde, faço parte do Conselho Municipal de Campinas, elas têm que representar essas necessidades. As narrativas e histórias das pessoas idosas são muito eficazes para mudar as representações da idade do envelhecimento. E para isso a gente precisa escutar as pessoas mais velhas, né? Então não adianta uma pessoa chegar e fazer propostas e pensar, mesmo que seja uma pessoa, um especialista da área do envelhecimento, porque nunca ele vai conseguir representar as necessidades desse grupo tão diverso, dessas múltiplas velhices. E hoje o que a gente tem falado é sobre voz e engajamento significativo. Ou seja, como é que a gente pode dar voz para a população com mais de 60 anos? Porque a gente fala, a gente precisa escutar o protagonismo, mas e na prática, como é que a gente faz isso? Será que isso de fato acontece? Né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe que a gente tem que pensar em ações para voz e para engajamento significativo que se alinhem aos objetivos do desenvolvimento sustentável e à década do envelhecimento saudável. E apoiado em 4 facilitadores. Então, a voz e envolvimento significativo das pessoas idosas e das famílias, dos cuidadores da comunidade, estimulando a liderança e o desenvolvimento de capacidades na comunidade, conectar as partes interessadas e a gente investir em dados, pesquisa e inovação. Né? Então, a gente precisa avançar nesses aspectos. E aí, por fim, o que é muito importante da gente destacar na discussão desse eixo 4, que eu acho que é essa mensagem que fica para nós, é sobre o que realmente é a participação social e a importância que ela tem no fortalecimento da democracia. Né? Então, a participação das pessoas nos conselhos faz com que a gente fortaleça a nossa democracia. É um espaço de deliberação, de exercício de cidadania, da gente poder participar da construção das políticas públicas do nosso país. E como eu disse, talvez a gente não veja o resultado hoje, amanhã, numa sociedade que é cada vez mais imediatista, mas a gente pensar que os resultados eles virão com o tempo, sim, porque existem mecanismos para assegurar que esses resultados eles vão acontecer. Né? Então, a gente garantir esse direito à participação à medida que se envelhece, a gente pensar nas barreiras que muitas vezes
gente garanta essa participação e que a gente possa dar voz e permitir esse engajamento das pessoas. Que é isso que eu disse, quem são as pessoas que não estão aqui? Será que a gente tem mecanismos para ouvi-las? Ouvir essas famílias, ouvir as pessoas que cuidam dessas pessoas que por algum motivo não puderam estar aqui, né? Que são pessoas que também precisam, que têm necessidades e que devem ser ouvidas nesses espaços de participação. E que a gente possa combater o idadismo e seu impacto na participação social. Então, o engajamento nas ações da sociedade, ele também é muito influenciado pelo idadismo. E aí, quando a gente está falando desses eixos, a gente tem que olhar pela lente do idadismo e da desigualdade social na discussão de todos os eixos. Então, o idadismo está presente na saúde, ele está presente na violência, ele está presente na participação, né? A gente repensar isso, de que forma nós seremos menos idadistas, vai representar um avanço para a nossa sociedade, para a gente poder garantir uma sociedade mais justa e digna. Aqui tem as perguntas motivadoras, que estão no texto base, que vocês devem ter recebido, que vão ter dentro da discussão, mas que vocês realmente possam se aprofundar nesses pontos, né? Se vocês participam, de quais grupos vocês participam, o que vocês acham que falta na participação desses grupos, ou mesmo aqui no Conselho, ou outros espaços de convivência, nos equipamentos sociais, nos equipamentos de saúde, quais são as oportunidades que existem de participação, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas idosas nos espaços coletivos de debate e decisão do município e do Estado, né? Então, se essas pessoas têm acesso à tecnologia, à internet, a celular, por exemplo, que são algumas ferramentas que garantem essa participação, então, às vezes, a pessoa não pode estar aqui presencialmente, mas ela pode participar. A participação das pessoas em determinados grupos específicos na comunidade, se eles são presentes, se eles sofrem preconceito. As atividades comunitárias do seu município, que existem e que podem existir, e principalmente a percepção de vocês em relação à voz. Se vocês se sentem ouvidos nesses diferentes ambientes, né? Então, se realmente o que vocês colocam, as necessidades, as percepções, elas são ouvidas. Então, como isso é acompanhado no município? E o que significa para você a frase "nada sobre nós, sem nós", quando se for pensar em envolver ações e serviços para as pessoas idosas? Então, por mais que a gente tenha pessoas decidindo em algum momento, né, poder legislativo, poder executivo, o judiciário, mas como as pessoas idosas estão representadas nessas esferas também. Então, nada do que for decidido sem a participação deste grupo e desse grupo diverso, dessas múltiplas velhices que a gente tem falado. Então, acho que são perguntas fundamentais. Pontos importantes para a gente encerrar. O tema envelhecimento ele é complexo. Então, tem muita coisa para a gente desbravar. Tem muito material produzido de boa qualidade para quem gosta do assunto, para quem quer se aprofundar no assunto, para que possa conhecer mais, né, sobre o tema do envelhecimento. A gente precisa refletir sobre o nosso próprio envelhecimento. A gente precisa refletir sobre o envelhecimento das pessoas que estão próximas a nós, porque isso ainda é um tabu na nossa sociedade. E a gente precisa falar e expor nossas ideias a respeito do envelhecimento e da velhice. Nós precisamos de espaços como esse, para que a gente possa pensar sobre isso. Então, falem disso em casa. Falem da percepção que vocês têm sobre o envelhecimento. Falem com os amigos. Falem no supermercado, no clube, enfim, nos espaços que vocês participam, nas associações. É importante que vocês levem essa informação, é importante que vocês estimulem essa reflexão como agentes transformadores, né? Para a gente poder parar e pensar de fato no que a velhice representa para nós. Nós temos importantes referências teóricas e marcos legais, então o Brasil é uma referência em conquistas sociais, em marcos legais para a população idosa. Embora seja uma realidade nova para nós, a gente tem documentos importantes que refletem a luta de muitas pessoas nessa área. Nós temos muitas conquistas e avanços, não podemos negar, né? Eu sou otimista, eu sei que existem os pessimistas, de falar, a gente tem muito pouca coisa. Sim, eu acho que falta muito ainda, mas a gente também tem que reconhecer o que a gente já conquistou. Mas a gente precisa agir e continuar agindo como agentes de mudança todos os dias, de
forma incansável, pois ainda temos muito trabalho pela frente, né? Então, que a gente possa propagar essas ideias. Que possamos juntos construir a sociedade que queremos, embora isso pareça utópico, não é, né? Se a gente for fazer uma comparação como era 100 anos atrás, qual era a característica do envelhecimento das pessoas do século passado, a gente vê que a gente conseguiu avançar, né? E é nesses espaços que a gente consegue transformar a realidade do envelhecimento daqui para frente. Muito obrigada. Essa é uma foto do Vitalitar, que é o Centro de Envelhecimento e Longevidade que eu coordeno lá em Campinas. Ele fica dentro da PUC Campinas. A PUC Campinas é a primeira universidade da América do Sul amiga da pessoa idosa. Então fica aqui o meu convite. Eu sei que Valinhos é outra cidade, mas não é tão longe, né? O Vitalitar, ele tem atividades no Campus 1, que é aquela da universidade, o campus que fica na Dom Pedro. Então, para quem tiver possibilidade, para quem tiver possibilidade de um dia conhecer, estar conosco, fica aqui o meu convite, vai ser um prazer recebê-los, e eu quero agradecer a atenção de todos e desejo uma boa conferência para vocês. Doutora Mariana, obrigado por ter vindo, nossa, deslocando-se de Campinas para cá, faculdade, e como eu contava antes, né, são tópicos, um melhor que o outro, um mais pertinente que o outro, sempre nessa somatória de trazer reflexões no sentido de trabalho nessa área, né. Muito obrigado, e a gente gostaria de lhe entregar um certificado aqui de agradecimento de um pequeno brinde. Que honra! Muito lindo! Os pais do conselho aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Coletivo aqui agora. Fica aqui. Dá para pegar ou...